O que é o silêncio? Apenas a ausência de som ou um recipiente, esperando para ser preenchido pelos ecos do passado. Museus são guardiões da história, lugares onde objetos silenciosos contam histórias de eras passadas. Mas e se alguns objetos não se contentassem em guardar apenas histórias? E se eles guardassem as próprias vozes daqueles que já se foram? Esta noite, vamos entrar em um museu onde o silêncio é uma ilusão, uma história sobre uma curadora que tentou catalogar o passado, mas acabou se tornando parte permanente de sua coleção. Em uma antiga mansão isolada nos arredores de Edimburgo, o excêntrico Lord Ashworth legou sua vasta e peculiar coleção à cidade, com uma única condição: que fosse transformada em um museu dedicado ao inexplicável. A curadora designada para a tarefa era a doutora Eleanor Vance, uma historiadora cética com uma paixão por desmistificar lendas. O casarão, agora conhecido como Museu das Sombras, era um labirinto de corredores empoeirados e salas repletas de objetos bizarros. Mas era o silêncio que mais perturbava Eleanor. Um silêncio tão profundo que parecia abafar todos os sons. Uma tela vazia onde sua imaginação pintava figuras sombrias. A peça central da coleção era uma sala inteira dedicada a fonógrafos antigos. Eram de todos os tamanhos e formatos, desde modelos de cilindro de cera até os de disco de metal, mas nenhum deles funcionava. Lord Ashworth, em suas anotações rabiscadas, referia-se a eles como os coletores de ecos, alegando que cada um continha fragmentos de vozes perdidas para o tempo. Eleanor inicialmente descartou a ideia como romantismo nostálgico, até que ela começou a ouvi-las. No final de longas noites passadas catalogando o acervo, quando o museu estava envolto em uma escuridão quase palpável, Eleanor começou a perceber sussurros tênues. Eram fragmentos de conversas ininteligíveis, risos abafados, o som distante de alguém cantando uma melodia esquecida. Os sons pareciam emanar dos fonógrafos silenciosos, preenchendo o pesado silêncio do casarão com ecos fantasmagóricos. Ela tentou gravar, analisar, encontrar uma explicação racional, mas não havia nenhuma. Os sussurros não eram constantes. Vinham, iam como lufadas de vento em um dia calmo. O terror se intensificou quando as vozes começaram a se tornar mais claras, mais distintas. Eleanor reconheceu um sotaque local antigo, referências a eventos históricos obscuros que correspondiam às anotações de Lord Ashworth. Uma noite, enquanto estava sozinha na sala dos fonógrafos, ela ouviu uma voz. Era uma voz feminina, suave e melancólica, cantando uma canção de ninar que Eleanor vagamente se lembrava de sua própria infância. Uma canção que sua avó costumava cantar. As palavras eram em gaélico, uma língua que ela não entendia completamente, mas a emoção na voz era inegável, pungente. Atormentada, Eleanor mergulhou nas anotações de Ashworth, buscando uma explicação para o fenômeno. Ela descobriu que ele era obcecado pela ideia de preservar a essência das pessoas após a morte, acreditando que a voz era um fragmento da alma. Ele passara anos reunindo esses fonógrafos, muitas vezes de formas questionáveis, de propriedades de pessoas que haviam morrido em circunstâncias trágicas ou misteriosas. Eleanor começou a suspeitar que os fonógrafos não eram meros coletores de ecos, mas sim prisões e as vozes, almas presas. Uma noite, ela estava na sala dos fonógrafos, quando todos os aparelhos começaram a emitir um som. Não eram sussurros, mas um coro de vozes, cada uma gritando em agonia, em desespero. O som era ensurdecedor, quase físico, como se o próprio ar estivesse sendo lacerado. Em meio ao caos sonoro, uma única voz se destacou, clara e fria, a voz de Lord Ashworth,
que ela nunca ouvira antes. Você também tem uma voz interessante, Dr. Vance. Uma que enriquecerá minha coleção. O som cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio ainda mais profundo e ameaçador. Eleanor tentou gritar, mas sua própria voz parecia presa em sua garganta. Ela percebeu que o museu não era um lugar para ouvir o passado, mas para se juntar a ele. O Museu das Sombras permanece aberto, mas os visitantes raramente se demoram na sala dos fonógrafos. Alguns juram ouvir sussurros indistintos, mas o que é mais perturbador é o silêncio que se segue, um silêncio que parece conter inúmeras vozes, esperando por mais uma. Se os ecos desta história ressoaram em você, deixe o seu like no vídeo, para garantir que você não se torne apenas mais uma voz perdida. Inscreva-se no canal e ative o sino. Nos comentários, me diga qual voz do seu passado você mais temeria ouvir em um desses fonógrafos. Compartilhe com alguém que precisa de uma boa história de fantasma para preencher o silêncio da noite. Obrigado por sua audiência. Nos vemos na próxima sala da nossa coleção de horrores. Se você ainda Estiver aqui.